Tem dois momentos que vivi que foram os piores, o 7-1 e a final da Libertadores. Parabéns ao Botafogo, mas perdemos para nós mesmos, disse Hulk no Charla Podcast. Botafogo avalia a investida por jovem jogador do Vélez Sarsfield, jovem joia da base do Vélez, Álvaro Montoro. Savarino treina e pode reforçar o Botafogo contra o Juventude, veja possível escalação. Apresentado o novo uniforme número 4 por Reebok, Botafogo e Vebet, Aura 90, eu achei muito maneiro, mas R$400 é salgado. Isso e muito mais, mas antes vamos reagir aqui a alguns programas que falaram do Fogão e logo mais a gente comenta as notícias. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Bora pro vídeo. O Botafogo pega o Juventude amanhã, esse jogo 9 da noite, ao vivo no Sport TV. A última vez que o Botafogo perdeu no Brasileirão, gente, foi lá em agosto do ano passado, faz muito tempo. Sabe pra quem foi? Justamente pro Juventude. Vamos ficar de olho neles, hein? Cenas como essa ficam pra sempre na memória da torcida. Na casa deles, quando tem gol, tem fogo. Faz parte da festa. Naquele 8 de dezembro foi ainda mais especial. O Glorioso conquista o Brasileirão 2024! O ano mudou, a edição do campeonato também, é claro. A estreia do Botafogo foi contra o Palmeiras, empate lá em São Paulo. A partida contra o Juventude pela segunda rodada vai ser a primeira do time em casa. Vai começar tudo de novo, mais um campeonato brasileiro no estádio Newton Santos, onde no ano passado os torcedores alvinegros viveram tantos bons momentos com o time. Durante toda a competição foram só 5 derrotas, dentro e fora de casa. Aliás, vocês se lembram qual foi a última vez que o Botafogo perdeu no Brasileirão? O Juventude vence o Botafogo num jogo espetacular no Jacone. Dia 11 de agosto do ano passado, 22ª rodada, o Juventude chegou a abrir 3-0 no placar e depois o Botafogo fez 2 gols. Terminou 3-2. De lá pra cá foram 17 jogos pelo Brasileirão, 16 no ano passado até o título e 1 esse ano, a primeira rodada contra o Palmeiras. O jogo contra o Juventude, amanhã à noite, vai ser o primeiro jogo oficial do técnico Renato Paiva no estádio Newton Santos. Depois da estreia com derrota na Libertadores, lá no Chile, ele já disse que espera finalizações melhores do time. Nós temos que definir melhor as jogadas. Estou-me a recordar de um contra-ataque em que estamos em superioridade numérica e não conseguimos sequer finalizar. Para bom entendedor, fazer gol. Se isso acontecer, é certeza daquela festa no Nilton, de torcida satisfeita e de um bom início no Campeonato Brasileiro. Nós temos muitos brasileiros que são cabeças de chave, e os cabeças de chave estreiam fora de casa. E aí você tem naturalmente mais dificuldade de construir resultado, né? Então, no caso do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo. E esses ainda construíram. O Botafogo não conseguiu. O Botafogo acabou perdendo o jogo, que não deixa de ser uma decepção. O Botafogo foi decepcionante também, né? Os principais jogadores para a volta, né? Porque você... tudo bem que é diferente. Não foi o baile que o Fortaleza tomou, mas é um Botafogo que não mostrou futebol, assim, não mostrou entrosamento, sofreu um gol, assim, para mim, por muitas falhas coletivas ali, falhas individuais que geram uma falha coletiva. Você não pode deixar isso acontecer. Olha só, 2 jogadores contra 1 no tramo final da jogada ali, ó. Isso não pode acontecer. É uma jogada que não foi tão rápida assim. Foi uma transição, mas o Botafogo cochilou. E uma dificuldade muito grande do Botafogo dos atacantes se encontrarem, de gerarem um futebol mais interessante, mais coletivo. Muita gente, às vezes, tomando decisões individuais e tal. Então, o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que tinha feito uma boa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, fora de casa, mas não conseguiu fazer gol, ele acabou também sendo derrotado. Dá para dizer que não foi injusta. Acho que o resultado ideal seria um empate, mas a forma como o Botafogo perdeu deixa também um pontinho de interrogação sobre qual vai ser a campanha dele na Libertadores. Agora, de fato, né, o pior desempenho disparado em Libertadores foi o desempenho do Fortaleza. Porque o Palmeiras ganhou do Sporting Cristal. Com certeza. O São Paulo ganhou do Tajeres. E o Flamengo ganhou do Deportivo Táchira. O Bahia empatou, não ganhou, mas jogando muita bola contra o Internacional.
Para passar um paninho pro Botafogo, a gente sabe todos os problemas do Botafogo. Quero ver que paninho que o senhor vai passar pro Botafogo. Vou passar um paninho. Tinha um certo ambiente de Libertadores naquele jogo contra... Não, mas de todos... Laú. Mas qual que O Palmeiras, por exemplo, não enfrentou o que enfrentou o Botafogo. O Flamengo não enfrentou o que enfrentou o Botafogo. Tinha um certo clima ali no Estádio Nacional, de triste memória, por causa da ditadura do Pinochet, que matava gente lá e cimentava nas paredes do estádio, uma coisa horrível. Mas o Estádio Nacional estava com um clima de noite de Libertadores. Não explica, não justifica o Botafogo, que tem outros problemas que brasileiro... E é o atual campeão da Libertadores, então, acostumado com o clima. Para os estrangeiros que não acompanham o Botafogo tão de perto, e eu tenho uns grupos com sul-americanos, né? E eles falam assim, el campeão, grande vitória de Laú contra el campeão. Eles estão mais distantes da atual realidade do Botafogo. Então, aos olhos da América, é o campeão, né? Então, mas teve essa agravante de um clima... O grupo do Botafogo é um grupo difícil. É complicado. É um grupo difícil. O que é Botafogo? Estudiantes. Nossa. Carabobo. O Estudiantes começou com vitória fora venceu também. O Carabobo lá, 2-0. Não foi o jogo dos mais simples, mas conseguiu 3 pontos. Já o coloca na frente. A mesma coisa com o Laú. Já sai na frente, o Botafogo tem que tomar cuidado aí. Zerado no grupo. É claro, nas minhas contas, sempre o seguinte: fase dos grupos de Libertadores. Tem que ganhar os 3 em casa, faz 9 pontos. Ganhando mais um jogo fora, está classificado. Normalmente, com 12 pontos, você está classificado. Ou um empatezinho, às vezes, já é suficiente, 10. Mas é claro que você deixar os adversários crescerem, depois lá na frente complica. Mas o Botafogo é cabeça de chave. Então, sempre entender isso, né? Muitas vezes a gente tem uma percepção no início da fase de grupos, nossa, time tal começou bem, time tal começou mal. Que começou em casa, outro começou fora. Quando chega na reta final, aí aqueles times, não, tá em crise, perdeu, não sei o que, os caras ganham 2, 3 jogos em casa. Foi aquela arrancada do Grêmio, né? Na temporada passada. Porque a tabela favorece a quem é cabeça de chave. Então o Botafogo tem a chance, nos 2 últimos jogos, de jogar em casa diante da sua torcida e tentar ali fazer a diferença com o Já o Botafogo campeão fez o contrário, né? Ele começa muito mal, perdendo em casa para o Júnior. E arranca no aí final. Ele tem que procurar os pontos até fora. Conseguiu, mas não é o caminho mais fácil. 2 momentos que eu vi no futebol assim que para mim foi um dos piores, né? Que eu não quero viver mais na minha vida. Esse aí do 7-1 e a final da Libertadores. Agora? Cara, que isso. É mesmo? Que isso, tipo assim, não desrespeitando o Botafogo, que fez tudo, parabéns ao Botafogo pelo título, fez uma campanha excepcional. Tanto o Júnior com vocês agora aí. Quanto na Liberta, isso, mas assim, cara, a gente, com todo respeito, né? Parabéns ao Botafogo, mas a gente perdeu pra nós mesmos. Cara, quando o Gregory foi expulso, vocês falaram assim, gente... Não, quando o Gregory foi expulso, o Alex estava do meu lado, ele falou assim, agora fudeu. Cara, pensamento do Alex Telles falou, assim, todo mundo falou. Menos teu pai. Cara, uma sensação de impotência, assim, sabe? Que tipo assim, cara, não é possível, velho. Não é possível. E a gente esperava um comando lá de fora, né? Ainda no primeiro tempo, e não vinha nada. Uma mudança de perfil, né? Sai um zagueiro, né? Porque se você for olhar assim, cara, não questionando, o Milito é um cara que eu tenho um máximo respeito, um cara, ser humano, nem vou falar como jogador, né? Que ele era craque. E como ser muito bom treinador, um cara que entende muito de bola. O cara entende muito. Cara, pra mim é um dos caras assim, que eu trabalhei assim, apesar de ser jovem, é um cara que entende muito. Mas assim, ele pecou naquele momento ali da final, porque se você pegar o time que estava em campo contra o Botafogo, o time que entrou, era o mesmo time contra o Fluminense em casa. Você lembra o que aconteceu contra o Fluminense em casa? A gente atropelou o Fluminense. Os caras não aguentavam, os caras olhavam pra gente assim, não aguenta mais correr. Cara, era o mesmo time. Ele fez o quê? Jogou o Scarpa pra esquerda, jogou eu pra direita, deixou o Paulinho e o Davidson na frente. E a gente criando a jogada aqui, tudo. Cara, a gente atropelou o Fluminense. E na minha cabeça eu achava que ele ia fazer isso ali. Quando o Gregory é expulso, faz isso. Porque ele abria 2 pontas, a gente tinha a bola do Scarpa, que cruza muito bem dali. A gente tinha assim o meu 1 para 1, que eu ia pra cima dos caras. Tal, e tipo assim, na minha cabeça era aquilo. E eu tentando, tanto que no segundo tempo ele fez. No segundo tempo o Galo vem. E olha o que a gente criou. Olha quantas bolas ali que a gente criou. Tem o gol do Vargas e depois tem mais 2 chances. Tem a bola que eu cruzo pro Davidson também. Tem um chute seu que o John pega. O John pega. Cara, a gente criou pra caramba. O time ficou... acabou que foi dá pra dizer que foi o inverso, ao invés do
do Botafogo dar uma travada pela expulsão. O Galo que deu uma travada pensando de... Não, eu gostei que... O que o Brito vai fazer agora? E aí, não fez nada. O Arthur não mexeu. Não mexeu. Todo mundo... Eu tava na arquibancada. Ninguém mexeu, né? Cara, um acertou e o outro... Mas é porque, tipo assim... É claro... E tem vocês lá dentro também, né? Claro que, tipo assim, futebol... Cara, a gente não tem que ser injusto. Futebol, quando você faz que dá certo, todo mundo... Vira gênio. Como o Milito fez contra o Cruzeiro na final, que a gente toma um gol, a gente empata o primeiro jogo em casa, toma um gol lá, no Mineirão, só torcedor do Cruzeiro, e ele faz uma mudança louca lá, tá todo mundo sem entender, a gente não treinou aquilo ali, tal, a gente mete 3 no Cruzeiro lá e é campeão. Todo mundo, cara, que treinador, cara, ele tem um mérito dele, é foda. A gente jogou contra o Cruzeiro agora, o Gabriel é expulso, o Cuca de imediato, o Cuca é malandro, ele leu o jogo na hora, mudou. Cara, a gente controlou o jogo todo. Entendeu? Mas tem situações que você vai mexer e vai dar errado. Mas assim, quando os caras mexem de imediato, você não dá tempo pro outro treinador pensar. Entendeu? E na hora, quando o Gregory é expulso, o treinador do Botafogo, ele chama... Ele chama o Danilo Barbosa. Chama o Barbosa, né? Aquece, ele... Aquece, tal. O que é que eles vão fazer? Ficou esperando. A gente não fez nada, ele espera. Entendeu? Aí, cara... Cara, e maneiro falar isso contigo dos 2 jogos, porque assim, às vezes a gente cai em outros pormenores, e você falou muito de tática, cara. Que no futebol é fundamental, uma decisão, né? Exato. De repente, o Brasil poderia perder para a Alemanha mesmo com 4. Né? Poderia perder até de 10. Mas, tipo assim, é você entender teu adversário. É isso. Entendeu? E é uma força no meio campo. E tanto uma decisão pode dar certo, como o Filipão já fez diversas. Já. Cara, como o Milito fez agora. O Filipão fez uma mudança em 2020 e 2002, todo mundo criticou, o cara foi campeão do mundo. Isso aí. O Brasil nunca jogou com 3 zagueiros. Isso. Ele entendeu que as características que ele tinha encaixavam naquilo ali. E o Brasil jogou pra caramba. E outra, durante a Copa, tirou o Juninho e lançou o... Jogou o Juninho e lançou o Kleberson, que foi outro ganho da seleção também. Pô, mas muito legal falar nisso assim, e a tua visão disso. Cara, eu tipo assim, desculpa. Eu já tenho um curso de treinador, né, tudo. E eu gosto de ficar vendo, tá ligado? Eu gosto de ficar, assim, assistindo tudo. E eu acho muito bacana treinadores que ele joga de acordo com as características que ele tem. Sim. Cara, eu tenho... Às vezes ele vai fazer uma substituição e você vai entender, cara, como é que tu vai tirar o craque do time, que é um pensador, e tu vai colocar um cara que é só velocidade. Mas ele já tá entendendo que ele tá fazendo aquilo ali. Ele não só trocou 6 por meia dúzia. Ele não tirou um 10, que é o pensador, para colocar um corredor por dentro. Trocou uma ideia também. Entendeu? Ele mudou uma formação para aquele corredor fazer o trabalho que o 10 não vai fazer. Então, tipo assim, às vezes a pessoa não entende. Então não é 6 por meia dúzia. Entendeu? Mas eu vejo alguns treinadores que trocam 6 por meia dúzia. Aí você fala assim, cara... Aí você não vai criticar, né? Mas decisão do cara, o cara estudou para aquilo ali e tal, beleza. Mas assim, no meu ponto de vista, eu não faria isso. Tá bom? Vamos lá chamar o Rodrigo Brandão com o Botafogo. Fala, parceiro. Azevedo, hoje eu vou abordar um tema que eu trouxe ontem no Entra e Sai do Papo de Craque 2. E acho que vale uma reflexão. O Botafogo, desde que estreou com a equipe principal no dia 29 de janeiro, aquela vitória sobre o Fluminense pelo Campeonato Carioca, dos 10 jogos seguintes àquela partida, o Botafogo só venceu um jogo, que foi justamente contra o Nova Iguaçu, dia 6 de fevereiro. Quase 2 meses que isso aconteceu. Nesses 10 jogos também, o Botafogo só marcou 3 gols. Nenhum deles marcado por atacantes. O Igor Jesus, por exemplo, só marcou um gol, que foi justamente no clássico contra o Fluminense. De lá para cá, o atacante passou em branco em todos os jogos. Claro que o Renato Paiva assumiu o time depois, teve aí 1 mês para poder treinar, colocar sua filosofia de trabalho e só jogou 2 partidas oficiais. Contra o Palmeiras, onde o time teve até uma boa atuação, e contra a Universidade de Chile, na última quarta, na derrota por 1-0. E na coletiva dessa partida, ele falou sobre o Igor Jesus, jogador que foi expulso e que certamente vai fazer falta ao time na próxima partida pela Libertadores, terça-feira, contra o Carabobo. Por mais que ele tenha dito não ser uma dor de cabeça para ele, e sim para o próprio Igor Jesus, que não jogará essa partida. Vamos jogar com 11, de certeza. Não está o Igor, estará outro jogador.
não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor, que não joga, e eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta, mas vamos entrar com 11 e temos que entrar com 11 para dar uma resposta afirmativa, porque obviamente não queríamos entrar assim na competição, é um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida e portanto temos que corrigir isto muito rápido. Tá aí, portanto, o técnico Renato Paiva. Já pensando na partida de amanhã contra a equipe do Juventude no estádio Newton Santos, ele pode ter um reforço, o Mastriani. Atacante contratado recentemente, ele teve uma semana livre aí para poder treinar, aprimorar a forma física, já está regularizado e daqui a pouco ele será apresentado oficialmente na sala de imprensa do estádio Newton Santos. No Papo de Craque 2, a gente vai trazer as falas do Mastriani como novo jogador do Botafogo. Falando agora sobre a situação do Cauli. Ontem, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, falou a respeito dessa suposta proposta oferecida pelo Botafogo de trocar o Cauli pelo Matheus Martins, mas o técnico do Bahia tratou de botar uma pedra nesse assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, não tem proposta alguma, pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha. Da minha parte, eu não venderia o jogador, mas não teve R$1 de proposta. Não temos interesse na troca ou coisa assim. É muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. O Cauli é nosso jogador e queremos que ele fique. Fecha aspas. O Cauli foi titular ontem na partida entre Bahia e Inter pela Libertadores, mais uma prova de que o Rogério Ceni conta com esse jogador por achá-lo importante para o elenco. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão. Jeitinho de treta aí do Ceni com o Paiva, Colocadinha clara. Tá querendo atrapalhar meu trabalho, ele é meu. Bateu no peito ainda. Pois é, olha aqui, você acha que essa situação do Cauli vai ter desdobramento? Acho que não, né? Acho que não, se o Botafogo tá tão interessado no jogador, acho que ele é importante pro modelo de jogo. Se o Renato Paiva quer, essa é a opção, o Botafogo chega lá com dinheiro e paga. Pois é, olha, Chica da Silva, Azevedo sentia que o Igor Jesus cavou a expulsão, ele não tá satisfeito com o esquema tático, o que acha? Não, acho que não. Eu acho que ele cometeu uma irregularidade por ali, no momento ali de oscilação, e acabou recebendo essa punição. É o melhor jogador do Botafogo nesse início de ano, falando na parte técnica, mas esses números que a gente está ouvindo o Brandão falar também são comprometidos pela formação do Botafogo, pela criatividade, o conjunto do Botafogo. Não dá pra ele resolver sozinho. Porque durante a disputa do Campeonato Estadual, Recopa, Supercopa, o Igor Jesus, ele cumpriu todas as funções dele. Mas pra ele colocar a bola na rede, a bola tem que chegar também redonda. Não dá pra ele fazer tudo sozinho. Botafogo avalia a investida em Álvaro Montoro, joia de 17 anos do Vélez Sarsfield. O Botafogo acompanha de perto e pode fazer uma investida pelo meia Álvaro Montoro, de 17 anos, apontado como uma joia do Vélez Sarsfield, informou O Globo, nesta sexta-feira, 4/4. De acordo com a reportagem, Montoro é cotado como o grande prospecto argentino após Thiago Almada, campeão pelo Botafogo em 2024, e hoje é titular do Lyon, da seleção argentina. Nesta semana, Montoro usou a camisa 10 e estreou na Libertadores, marcando nos acréscimos do segundo tempo o gol da vitória do Vélez Sarsfield sobre o Peñarol, por 2/1, no José Amalfitani, em Buenos Aires. De canhota, ele aproveitou o rebote do goleiro em cobrança de falta e balançou as redes. O jovem estreou nos profissionais no Vélez Sarsfield em fevereiro de 24, aos 16 anos. Há pouco mais de um ano, né? E estreou bem jovem, né? 16 anos. E tem até hoje 29 jogos e 1 gol, justamente marcado essa semana na Libertadores. A ideia do Botafogo é tentar a contratação no meio de 25, nos moldes que foi feito com a Almada, projetando uma transferência para o Lyon no futuro. Aqui está o lance, né? Só que eu não vou reproduzir aqui, porque Libertadores é complicado, né? Para tomar um strike por causa disso não custa. Savarino treina e pode reforçar o Botafogo contra o Juventude. Veja a provável escalação. Lembrando que contra o Juventude, o Botafogo vai estrear aquele uniforme 4, né? Com a Vebet e tal, Aura 90 da Reebok. Após desfalcar o Botafogo contra a Universidade de Chile, devido dores na coxa, Savarino treinou essa sexta-feira normalmente e pode reforçar o time contra a Juventude neste sábado, 5/4, no estádio Newton Santos, informou o GE. A presença do venezuelano, no entanto, ainda é incerta, já que existe a possibilidade de ele ser poupado para a partida contra o Carabobo, terça-feira pela Libertadores. Arthur,
que começou no banco no Chile, deve retornar ao time titular. Ainda segundo o GE, o técnico Renato Paiva ainda não definiu a escalação, já que teve apenas um treino com o grupo completo nesta sexta-feira. A definição se dará apenas na preleção. Dessa forma, uma provável escalação do Botafogo do sábado tem John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, PK, Arthur, Igor Jesus e Santi Rodrigues ou Savarino. Bastos, em retorno gradual após um trauma no joelho, e Nathan Fernandes, com a lesão muscular, seguem fora. Cuiabano cumpriu suspensão contra a Universidade de Chile, volta a ficar à disposição. Botafogo e Reebok apresentam um novo uniforme Aura 90, uniforme 4, né? A quarta camisa do Botafogo. Eu achei ela irada. Tô me controlando para não fazer uma merda e gastar um dinheiro que eu não tenho comprando essa camisa, cara, porque ela é muito linda e é R$400. Isso aqui me complica. R$400 é muito dinheiro. Mas eu achei ela irada. Absurda. O Botafogo e a Reebok anunciam nas redes sociais, hoje, sexta-feira, o uniforme 4. Uniforme 4 da temporada 25-26. Ou seja, eles lançaram o primeiro uniforme 4 antes dos uniformes 1, 2 e 3, né? Porque se fosse a temporada 24-25, ok, mas a 25-26. Então, ou das duas uma, ou vão manter o uniforme atual, né? Que a gente tem aí, a coleção atual, como uniforme da temporada 26-25, 25-26, e só vão lançar a camisa 4, ou eles vão lançar depois o uniforme 1, 2 e 3, né? A nova coleção, intitulada Aura 90, resgata espírito irreverente original da década de 90, ponto de convergência e de sucesso do clube e a marca. Inspirada na cultura urbana carioca e nos grafites espalhados pela cidade, a peça exalta a irreverência das ruas e a arte que se entrelaça com o futebol no imaginário do torcedor. A estreia acontece neste sábado, dia 5, dia 21 horas, de Brasília, na partida contra o Juventude, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos. A torcida alvinegra pode adquirir as peças em lojas físicas da Botafogo Store e em breve em sites da Reebok e Botafogo Store. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, dá uma moral pra gente. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, cabe em todos os bolsos. Você escolhe um valor simbólico como R$3, por exemplo, e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. E a pegada de postagens, sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nessa parada. E temos também aqui nosso Live Pix. Ali temos nosso Pix do canal, que é o rafoguense10@gmail.com. Se tiver uma empresa, um produto, um comércio, quer divulgar aqui no canal, manda mensagem, manda um e-mail pra gente. A gente toca uma ideia e fecha uma parceria legal aqui com vocês, tá? Sem mais enrolações, pessoal. Vou ficando por aqui. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo.